E aqui às margens do lago, mais uma vez, estamos passando o dia às margens do lago. E mesmo quando voltarmos ao hotel, estaremos no hotel às margens do lago. E aqui Jesus escolhe para ser o centro do seu ministério público. O ministério de Jesus tem 3 fases. Primeiro é o ministério na Judeia. Até que chega a notícia de que João Batista foi morto. E ele vem para Cafarnaum. E é aqui à volta deste lago que ele recruta seus discípulos. Não que seja o primeiro encontro que eles têm com Jesus, porque logo após o batismo, quando Jesus sai do Monte da Tentação e vai passando, João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não o conhecia. Mas Deus me deu um sinal. Aquele a quem batizares, sobre o qual vires descer o Espírito, é Ele, o que batiza no Espírito e em fogo. Não é que João Batista não o conhecesse como Yoshua. Era seu primo. Sabemos que Maria, quando ficou grávida, foi para a casa da mãe de João Batista. Eram judeus. Foram a Jerusalém fazer o seu bar mitzvah. Ascenderam a Jerusalém nas 3 festas anuais, mas não reconhecia como Messias. Quando Jesus chega para o batismo de João, e João diz: uau, eu é quem deveria ser batizado por ti? Como vês tu a mim? Por que João disse isso? Porque sabia que era o Cristo? Não. O sinal não havia sido dado. Mas porque conhecia o primo. O batismo de João era de arrependimento. E certamente ele olhava para esse primo Jesus e dizia: meu primo, eu olho para ti, tu tens uma vida tão santa, eu que tenho que ser batizado por ti. Que isso, rapaz? E é quando Jesus diz: não importa não, tá? Vamos cumprir toda a justiça de Deus. Aí ele diz: eu dou testemunho, eu vi o Espírito descer sobre ele em forma de pomba. É ele, é ele. E nesse momento, 2 dos discípulos de João correram atrás de Jesus. Onde moras? Se bem ver, passaram o dia com Jesus. André e Simão. Então já tinham tido esse encontro preliminar. E quando vem lá, outro vai procurar o irmão e assim vai, Natanael. Mas a escolha dos 12, quando você lê a Bíblia, você pensa que Jesus começou o ministério com os 12. Não! Depois da morte de João Batista, depois de ter passado ali pela Judeia, ele vem e estabelece-se aqui às margens do lago, onde encontra os pescadores, Pedro, André, Simão, João, e chama Levi, e assim por diante. Por quê? Ele sobe ao monte para orar. Porque quando lemos Mateus, no capítulo 9, a Bíblia diz que passava Jesus por todas as aldeias, ensinando, pregando, curando. Mas de repente ele diz: grande é a seara. Os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Agora, ele mesmo responde à oração, sobe ao monte, passa a noite em oração, e quando desce, ele diz: você, 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 você. Ele diz que era guiado pelo dedo de Deus. É o Espírito de Deus. Ele seleciona dentre aqueles que ali estavam recebendo os 12, ali, daqui. Então, quando ele se estabelece aqui e escolhe aqui, este é o grande ministério público de Jesus.
Aqui ele vem. E vocês viram ali onde provavelmente Pedro, eu não sei se os guias leram algum texto, mas no Evangelho de Marcos, que gosta de detalhes, no capítulo 3, verso 1, em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga. Diga, eu entrei lá também. E notou que havia ali um homem com uma das mãos deformadas. Os inimigos de Jesus observavam atentamente se ele o curaria. E assim vai. Mas, depois, o que vamos ver? A sinagoga. Ele saiu, entrou na sinagoga. Por que ele entrou na sinagoga? Porque ele entrou na sinagoga. Jesus sempre foi à sinagoga. Fazendo o quê? Ele foi orar. Mas, quando você lê o texto, você vai ver o quê? Saindo da sinagoga. Entra nos outros evangelhos. Entrou na casa de Simão. Saindo da sinagoga, entrou na casa de Simão. E a sogra estava doente. Então você vê que é um movimento pequeno. Então, provavelmente, Pedro morava em alguma dessas casinhas. Vocês viram o tamanho das casas? Agora vocês vão entender porque Jesus subiu ao monte para orar. Certo? Não se preocupem em pegar a Bíblia, porque vocês vão perder enquanto procuram o que eu estou falando. Ninguém consegue concentrar-se em duas coisas ao mesmo tempo. Esqueça, olhe para o mar. Quando você chegar depois, você vai abrir a Bíblia e ler os evangelhos todos, e você vai ver outra coisa. Amém? Ah, eu vi. Ah, eu estive. Não esqueça. Mergulhe na história, porque há muitas histórias aqui. Aqui de Cafarnaum, realmente, muitos são os milagres. Eu não vou falar dos todos os milagres porque o tempo não permite, mas estão todos aí na Bíblia, só para você saber. É aqui, gente. Entra no barco, daqui vai para o outro lado, atravessa e encontra Levi, que é cobrador de imposto. Ei, Levi, segue-me. E ele segue. Não é? Assim ele vai recrutando cada um. Mas há histórias lindas aqui. Da menina que morre e vão buscar o Jesus, porque a filha morreu. E quero ler um texto, dessa vez na visão de Lucas. Lucas é um evangelista que tem muitos relatos que outros não têm. Por quê? Porque ele fez pesquisa. Ele era um pesquisador, ele era um médico. E ele diz para Teófilo que ele fez uma investigação acurada. É ele o único que fala da gravidez sobrenatural de Maria, porque com certeza foi conversar com Maria. E por isso ele nos dá detalhes que os outros não dão. É o evangelista que tem mais relatos originais e únicos, exclusivos. E às vezes algum detalhe interessante como este do capítulo 7. Quando Jesus terminou de dizer isto, a multidão entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo. Um oficial romano. Olha aqui a gente encontrando outro centurião. Vemos o centurião em Cesareia, não é? Aqui temos um centurião. Portanto, já sabe que tinha uma guarda romana aqui. 100 soldados romanos. Estava enfermo à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fossem para pedir a Jesus para curar o seu escravo. Os líderes, prestem atenção, suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu a sinagoga. Foi ele, o centurião romano, que construiu
à sinagoga. Amém? A fé chegando também aos gentios. A fé em Yahvé, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não tem coragem de ir a Jesus porque acha que não é digno, ele não é um judeu. Pede os líderes e eles dizem, Jesus, ele é digno porque ele nos ama. Jesus foi com eles. Antes de chegarem a casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer, Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua. Basta uma palavra sua. E meu servo será curado. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Diga isso. Basta uma palavra. Diga de novo. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Sei disso. Porque estou sob a autoridade de meus superiores. E tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dar uma palavra. Vão. E eles vão. Vem. Venham. E eles vêm. E se digo aos meus escravos, façam isto, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Meus queridos, Deus criou todas as coisas pelo poder de uma palavra. Deus sustenta o universo pela sua palavra. A palavra é carregada de poder, de vida, porque a palavra de Deus produz exatamente o que ela diz. Quando Jesus conta a parábola do semeador, ele diz a semente é a palavra. Se ele diz a semente é a palavra, ele diz que a palavra funciona como uma semente. A vida está escondida dentro da semente. Mas a semente não germina por si só. Ela tem que estar envolta em um ambiente propício para que a vida nela oculta se manifeste. Como você veio ao mundo? Por uma semente. Dentro de um espermatozoide está a semente de um novo ser humano, espírito, alma e corpo. Invisível ao olho nu. Mas ali está um outro homem, uma outra mulher, um outro ser. Mas este ser não vem à luz se não for plantado no óvulo. A semente de qualquer fruta tem possibilidade de produzir milhares de outras, mas não produz por si só. Tem de estar no ambiente, a terra, a umidade, a água. Quando a água está unida à semente, o poder de vida se manifesta através da germinação. E Jesus quis nos ensinar que a palavra de Deus funciona desta maneira. Cada palavra de Deus é uma semente carregada do poder oculto do que ela representa. Por isso, na criação, quando Deus diz, haja luz, Ele está plantando a semente da luz. Dentro desta palavra luz está a luz. Mas é preciso que ela seja envolta no ambiente, e a Bíblia diz que o Espírito de Yahvé pairava
adejava a palavra. Por isso, há o princípio de que sempre da união entre a palavra falada de Deus e o seu Espírito, ruar, vida se manifesta. Quando aquele centurião diz, Jesus, eu entendo como é que as coisas de autoridade funcionam. Eu olho para ti, tu não és um soldado, a tua autoridade não é sobre um exército, mas eu vejo que tu tens autoridade sobre doenças. Porque tantos milagres tens feito aqui em Cafarnaum. Sobre os ventos, sobre o mundo espiritual. E como no mundo espiritual não há distância, se César tiver algo para eu fazer, César não tem que deixar o trono e vir onde eu me encontro. Ele manda uma palavra. E eu obedeço. Então fica onde estás. Envia a palavra para o meu servo. E ele vai ser curado. Jesus disse, uau, nem em Israel encontrei esse nível de fé. Jesus disse, pode ir. Já está curado. Agora, queridos, nós aqui, quando vai cair a ficha? Se vocês me acompanham, sabem que eu insisto, bato no que sai da sua boca. O cuidado que você tem que ter com palavras. Mas parece que muitos não entendem. Que eu não posso abrir a boca e deixar sair qualquer coisa. E, sobretudo, no mundo espiritual, a fé no que Deus fala. Se Ele me manda uma promessa, e essa promessa é agasalhada no meu coração, essa palavra, e eu deixo que o Espírito regue, essa palavra vai se manifestar. Envie uma palavra. E Deus está constantemente enviando palavras. Hoje à mesa, eu dizia para uma irmã, falando sobre emoção, que muitas vezes você está buscando sentir. Eu quero sentir. Deus não é para ser sentido. Sentimento é voz da alma. É a consciência. Deus não se comunica conosco pelos nossos 5 sentidos, não é pela nossa razão, pela nossa mente, pelo que eu cheiro, pelo que eu palpo, pelo que eu sinto. É pelo que eu creio. É o que eu creio. Tem um cântico que a gente canta, um corinho antigo. Tu estás aqui. Respiro. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Aí eu peço que cante a segunda. E tão certo como tu me falas, e eu posso te ouvir. Claro, eu sei que Deus me escuta, mas eu preciso saber que quando Ele fala, eu preciso escutar. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Deus está em mim. Deus está em mim. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como tu me falas, eu posso te ouvir. E tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Não é o que eu sinto. Os sentimentos são igual a maré, sobe e desce, de acordo com a nossa disposição física. Se você comeu aqui demais e para ter desinteria, não dorme toda noite, amanhã você vai se sentir miserável. Aí vai dizer, meu Deus, perdi a alegria da salvação.
Não, o que você está sentindo tem a ver com o seu aparelho digestivo. Ah, não, mas você comeu fruta. Uau, tá aqui feliz, dormiu que só acordou. Ai, hoje eu estou cheio de espírito. Nada a ver. Tem aquele temperamento tosco. Ih, fulano é tão ungido. E o outro calminho. Ih, aquele não tem unção. Onde é que vocês aprenderam essas bobagens, hein? Tem nada a ver com temperamento, com altura de voz, com nada disso. A consciência. Deus mandou uma palavra, eu creio. Porque você sabe que é salvo? Pelo que sente? Não. Pelo que a Bíblia diz. Pelo que a Bíblia diz. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Eu creio. Logo estou salvo. Se confessarmos a Jesus como Senhor, eu confesso. Eu fiz uma aliança com Ele. Não tem divórcio. Eu fiz uma aliança. É a mesma coisa quando casam. Chegam lá os dois noivos. Tem noivo que chora, tem noivo que ri e tem noivo que não tem sentimento. Quem está mais casado? Não tem nada a ver. Mas suponhamos que a noiva casou, disse o seu sim, amanhã acorda. Eu não me sinto casada. Altera? Pois assim também é a nossa relação com Jesus. Eu me casei com Ele. Se acordo sentindo ou não sentindo nada, eu estou casada com Ele, ponto final. Não há lugar para divórcio. A nossa experiência não é baseada em sentimentos. Há momentos de emoção? Sim. Vai momento que eu vou pular, que eu vou gritar, que eu vou... Mas a maior parte da vida não pode ser nessa euforia. Se não haja adrenalina, vou terminar doente. Não é assim também numa relação conjugal? Sim, a vida é normal, calma. Você é seguro no amor do seu cônjuge. Não importa. Assim é com ele. Não importa o que eu estou sentindo. Então, quando você diz, Pai, eu sei que Ele está comigo. O que é que você sente? Tudo depende. Se eu digo Pai, eu já sei, eu chamei Pai. Se eu chamo você, você não vem? Eu digo Lara. Claro. E ele diz, quem invocar o nome será salvo. Invocar o quê? Chamar. Quer dizer, Pai, pois não, meu filho. Qual é o teu pedido? Não é metade do reino se te dará, o reino é teu. O que é que Jesus diz? Olha que coisa tão terna. Pequenino rebanho. A Yahvé agradou dar-vos o reino. Palavras de Jesus. Tudo é voz, diz Paulo. Voz de Cristo e Cristo de Deus. Então, eu tomar a palavra de uma forma real. Por isso é que eu posso dizer a enfermidade. Estou doente? Eu nunca vou dizer estou doente. Porque a minha doença Jesus levou. E a que bate aqui eu digo, você não é daqui, vai embora. Aqui você não fica. Faz umas boas décadas que eu não tenho que dizer isso, porque não tem tido nenhuma doença. Nenhuma gripe sequer. Mas se vier, meu filho, não fica aqui não. Você aqui não nasceu, aqui você não vai ficar, porque as minhas Jesus levou e você não é minha. Por que você vai dizer, estou preocupado? Ele já levou as nossas cargas. Então as cargas não são minhas, são dele. Por que você vai dizer que está com medo? Medo é o espírito. Por que você vai adotá-lo? Quando eu digo é meu, eu estou tomando posse. Não é meu. Então temos aqui, eu quero que vocês levem de Cafarnaum esta palavra. Somente uma palavra. E a circunstância vai mudar. Amém.
Somente uma palavra e a cura vai chegar. Somente uma palavra a libertação vai chegar. Somente uma palavra a redenção virá. Somente uma palavra e os montes vão se remover. Somente uma palavra e as muralhas vão cair. Somente uma palavra e tudo vai se desembaraçar. Somente uma palavra e você triunfará, saltará, gritará e andará de um nível a outro nível, de vitória em vitória. Basta uma palavra e Deus já enviou a sua palavra. Deus tem enviado palavras constantes. Cada vez que você abre esta Bíblia, você vai ver palavras que são direcionadas para você, porque aquele Espírito de Deus que inspirou o registro das Sagradas Escrituras, eu costumo dizer que codificou Jesus, o Verbo eterno, a palavra, codificou Yeshua, o Verbo, em histórias, princípios e promessas. Quando você começar a ler, ele saltará por detrás das letras e aquela palavra não é mais para Pedro, Tiago e João, é para você. Amém. É para você. Tome posse da palavra, aproprie-se dela e veja o poder da semente germinar e produzir o fruto na sua vida. Amém. Basta uma palavra. Que Jesus possa olhar para você e para mim e dizer: uau! Em muito lugar eu não encontrei esse nível de fé. Amém. Pode ir, meu filho, pode ir, minha filha. Aquilo que vieste buscar, leva contigo. Aleluia. Teu servo está curado, tua mãe está curada, teu pai está curado. Aleluia. Tua empresa está desembaraçada, teu emprego está liberado, tua saúde. Qual é a necessidade? Precisamos tirar os olhos das circunstâncias e olhar para a palavra. E a palavra é uma pessoa. E a pessoa é Yeshua, que veio aqui para nos comunicar a vida, a ressurreição, a luz. Senhor Jesus, amamos-te mais do que palavras possam traduzir. E aqui às margens do lago, aqui neste lugar em Cafarnaum, onde há quase 2000 anos atrás, tu manifestaste a glória de Deus, vimos a glória do Pai em ti. Todos puderam olhar para ti, ver a glória, ver a vida, ver o poder e dizer... Alguns disseram simplesmente um grande profeta se levantou entre nós, mas aqueles que creram em Jesus, tu és o Messias, sim, tu és o Filho de Deus vivo, porque nós olhamos para ti e a vida que de ti emana não é a vida de nós outros filhos dos homens, é a vida do próprio Deus. Por isso nós só podemos declarar que tu és o Filho de Deus vivo. Tu manifestas verdadeiramente o Pai. Temos visto a glória, ó Deus eterno, Yahvé, Deus triuno. Levantamos as nossas mãos para ti e te exaltamos, damos-te glória, honras, louvores, ações de graças. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nossas vidas estão inteiramente rendidas a ti, submissas a ti. Somos teus, comprados por preço, comprados pelo teu sangue precioso, Jesus. Somos a tua propriedade, temos a marca de propriedade, o selo do teu Espírito gravado nas tábuas do nosso próprio Espírito. Ó Espírito de Deus, penhor eterno, nosso penhor, nossa garantia de que a plena redenção será consumada. Mas antes que chegue aquele dia da consumação plena, queremos viver a plenitude do que tu tens para nós. Tira o véu dos nossos olhos, dá-nos espírito de revelação, para que ao abrirmos as sagradas letras, não seja um livro qualquer, mas possamos ter um encontro real contigo, o Deus vivo, porque esta palavra é viva, penetrante, mais do que espada de 2 gumes, até os recônditos mais profundos do nosso ser. Que cada peregrino nesta caravana possa verdadeiramente ter a consciência de que estás presente, de que falas o tempo todo, que ninguém busque simplesmente experiências,
emocionais, emoções que vão e vêm, que passam, mas aquela certeza, tu estás comigo, tu estás em mim, eu estou em ti, nossas vidas se fundiram, estamos para sempre aliançados e nada poderá quebrar estes laços que nos ligaram a ti em uma só vida, porque tu nos transformaste em teu próprio corpo, tu vives em nós, na pessoa bendita do teu Espírito, e queremos ter essa consciência enquanto andamos pelos caminhos dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, Jesus, Yoshua, Hamashiach, Filho de Deus vivo, andar pelos teus caminhos quando andaste entre nós, mas entender que foi apenas por um tempo. Hoje estás à destra do Pai, coroado de honra, de glória, de majestade, de poder, de onde has de vir para ressuscitar vivos e mortos e levantar a noiva naquele grande dia. E estamos aqui, nesta terra, onde o teu relógio se encontra, para perceber os tempos e as estações, preparando-nos para este encontro apaixonado da noiva com o noivo para as bodas do Cordeiro. Seja a ti honra, glória, louvor e adoração. Amém, amém e amém. Estamos num dos lugares mais extraordinários aqui na Galileia, Cafarnaum. E o que existe de especial? Aqui Jesus se estabeleceu. Quando Mateus se refere à palavra do profeta, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aqueles que habitavam na região da sombra da morte, a esses a luz raiou. E o profeta se refere exatamente à terra de Nebulon, Naftali, além do Jordão, Galiléia dos gentios e verdadeiramente. Quando Jesus chega aqui, toda essa área é dominada por Roma. E a partir desse vilarejo de Cafarnaum, Jesus parte para todas as aldeias à volta do lago de Genezaré, que nós chamamos o Mar da Galileia, levando o evangelho do reino, anunciando o reino de Deus é chegado. Quanta coisa aconteceu aqui em Cafarnaum. Tantos milagres. E desde Cafarnaum, uma palavra para você. Você precisa vir a Israel. E eu quero estender um convite especial para você na nossa próxima caravana. Não fazemos turismo. São congressos proféticos, onde você para em cada lugar. E ali sente a atmosfera. Revive o que aconteceu. Seus olhos são abertos para ler a Bíblia como nunca leu antes. E além disso, conhecer de um modo mais profundo o Deus da aliança, que cumpre as suas promessas, porque nós somos a primeira geração a ver promessas milenares sendo cumpridas. Isso nos leva à conclusão. As poucas promessas que nos restam quanto ao tempo escatológico, ao tempo de fim, certamente se cumprirão conforme o Senhor falou. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Isso lhe dá segurança para absorver todas as promessas de Deus em sua vida.